A gente gosta muito de recebê-lo por aqui, mas, Celson, começando a falar, né, estava até dando uma olhada aqui na Bolsa, renovando mínima, perto dos 106 mil pontos, depois de um abril bastante turbulento, né, onde a Bolsa perdeu cerca de 10% ali de valor. A gente viu janeiro, fevereiro, março, até a Bolsa estava indo bem, aquela questão lá dos investidores buscando, né, o Brasil bastante por conta de commodities, aquela movimentação global. E abril foi um mês de queda, maio começamos o mês aí com uma queda também. Queria saber como que está a sua perspectiva para esse mês que mal está começando e o que a gente pode esperar, né, desse cenário bastante turbulento, cenário de bastante volatilidade. O que você está vendo aí para esse mês de maio, Celson? Fazendo isso que você mencionou, essa retrospectiva em relação ao ano, né, a gente começou com a Bolsa quase 100 mil pontos, depois veio se recuperando, principalmente ativos ligados a commodities, por conta da guerra, né, Rússia e Ucrânia, que gerou essa elevação do preço de gás, de commodities, metálicas, petróleo, derivados, toda a parte de alimentos. E aí, entre aspas, o Brasil acaba se beneficiando por conta da exportador, né, de commodities, sejam elas proteínas, soja, milho, a própria parte de minério. Só que o que está acontecendo agora, né? A gente tem não só o efeito da guerra, que gera inflação, um risco fiscal por aqui no Brasil, né, atraindo o fluxo para cá, porém, a gente está vendo, você tem essa semana uma semana decisiva, né, com na quarta-feira o anúncio, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No Brasil, o Copom, o Comitê de Política Monetária, elevando a taxa de juros em 1 ponto percentual, essa expectativa para 12,75, e nos Estados Unidos uma alta de 0,5 ponto percentual. Isso, mas a expectativa por lá é que os juros subam mais, né? A gente olha Treasury, né, os yields, o retorno ali dos títulos norte-americanos, batendo a máxima ali em 3%. A gente tem uma discussão também de até onde vão, né, os juros nos Estados Unidos. E aí acaba atraindo investidores e fazendo esse dólar subir em relação a uma cesta de moedas. Então a gente tem um efeito agora que no Brasil chegaram a entrar mais de 60 bilhões de reais depois da correção da B3, né, que calculava 90 bilhões de reais de entrada de fluxo estrangeiro no Brasil, e agora está tendo uma saída para buscar, né, ativos ali, ativos, eu diria, mais protegidos, né, e aí Estados Unidos e títulos também norte-americanos. Um outro efeito negativo é também esse lockdown, as restrições na China, que a gente está vendo em diversas cidades. Isso gera um efeito, um problema na produção. E aí oferta de produtos, essa oferta de produtos, portos, navios parados em diversos portos chineses, e aí novamente esse efeito inflacionário com alta de juros pelo mundo, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. E acredito que a taxa de juros por aqui, a Selic, superará 13%. Aí a gente está falando de junho. Então esse efeito acaba pesando, né? Olhar um mês ainda é um mês extremamente desafiador por conta disso, de elevação de juros no mundo e aqui também nos Estados Unidos, competindo com esse diferencial de juros que acaba sendo, ao invés de ser maior, menor. Na hora do investidor investir no Brasil, ele olha, taxa de juros no Brasil, dívida pública, né, sobre PIB controlada, abaixo de 80%, apesar do risco fiscal, bolsa, auxílio daqui e dali, mas quando ele olha e fala, peraí, eu acreditava que a taxa de juros nos Estados Unidos fosse a 3%, então o diferencial de juros deveria ser de 10%, peraí, agora pode ir a 5%, opa, o diferencial de juros não é mais de 10%, é de 8%, então tem essa fuga, né, nesse momento aqui de curto prazo para o Brasil. Olhando para longo prazo, a expectativa é positiva, ainda aqui temos diversos ativos ali interessantes em termos de preço, em termos de valuation. Eu gosto sempre de mencionar, né, nós somos mais de 200 milhões de consumidores, então quando a gente olha esse processo de recuperação, melhora de PIB, exportação também, então eu tenho um cenário para médio e longo prazo ainda positivo, mesmo com possibilidade de mudança até governamental esse ano com as eleições.